Ó, beleza? Agora sim, né? Bom dia a todos, tá? Então, como eu estava falando, essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre fontes de energia, tá? Apesar de não ter tido uma videoaula, naquelas videoaulas de 40 minutos que eu tenho deixado toda semana, né? A gente tem um material para estudo lá na nossa pasta do Moodle. Esse material está bem bacana, está bem enxuto, tá? Então, vocês têm reportagens e também tem o livro didático digitado, o capítulo referente, né, essa parte da matéria, e tem um pequeno documentário sobre a usina de Itaipu, que eu recomendo bastante que vocês assistam, tá? Como eu estava falando agora há pouco, a usina de Itaipu, ela está dentro daquele pacote de grandes obras que o regime militar, né, executou no Brasil. Algumas deram muito certo, né, como Itaipu é um exemplo de uma dessas construções que deu muito certo, tá? Mas outras grandes obras faraônicas também acabaram dando em nada. De qualquer forma, dentro do pacote geral, né, a ideia era um modelo econômico, né, baseado no que a gente chama de nacional desenvolvimentista, né, que era você investir pesado na infraestrutura e esperar que multinacionais viessem para o Brasil, se instalar aqui, né, e, consequentemente, gerar economia, gerar crescimento do PIB e por aí vai. Tá? Esse modelo, ele teve resultados, né? Ou seja, o Brasil saiu ali na década de 50, do início do governo JK, que ainda era democrático, e até mais ou menos os meados dos anos 70, o Brasil deu um salto de crescimento econômico, né? O nosso PIB sai lá da 40ª e tanta posição e salta para uma das primeiras ali, sempre figurando entre os 10 primeiros, né, PIBs do mundo. Então, a economia brasileira deu um salto, deu um crescimento absurdo, tá? Só que aquela questão que não é tão simples, tá? Você só achar que o PIB está crescendo, então, consequentemente, o Brasil está melhorando. Mais ou menos, né? Por quê? Porque, apesar de você ter um forte crescimento nesse período, tá? Esse crescimento foi muito excludente, ou seja, parcelas significativas da população brasileira foram deixadas de lado desse crescimento todo, desse desenvolvimento todo, né? Ele te aprofundou bastante as nossas desigualdades, né? Então, foi esse próprio período conhecido na história como milagre econômico brasileiro. E aí, se vocês já ouviram falar disso, se vocês já, né, tiveram isso em história, né, vocês podem eu não estou entendendo aqui. Vocês podem falar, tá? Aqui no chat. A Maria está falando assim, pode divulgar pirataria? Só entrar no site chamado Outline. Coloca o link, dá para ver qualquer site. Sem anúncio. Tá. A Maria está falando sobre a questão aqui de um site para você poder acessar esses sites que são restritos, né? Não que a gente seja aqui a favor da pirataria, não, tá? Mas não que eu também não sei, né? Mas fica aí a dica aí, tá? Se alguém quiser, eu acho que em relação ao site Nexo, pessoal, eu não vou colocar muito mais do que 5 reportagens para vocês acessarem, não, tá? E aí vocês podem acessar 5 vezes o site, tá? Pelo que eu entendi, tá? Você tem um limite ali dentro do mês para você acessar o site, para você ver os gráficos, e assim, é um site muito bacana, porque tem muitas reportagens fundamentadas em estatística, fundamentadas em gráficos e coisa. Para mim, pelo menos, como professor de geografia, é bastante interessante, tá? Tem artigos científicos e coisa e tal, então é um daqueles sites que eu uso bastante, tá? Inclusive também a Folha de São Paulo perdeu para mim agora, então, né? A Folha de São Paulo também é uma daqueles também que é um site, é um grupo interessante, mas também você tem uma restrição para entrar também lá no site, lá também, né? Dependendo das reportagens, né? Então, aí tá o pessoal aí comunicando. Se alguém tiver alguma necessidade, se viu já, gostou do site e está ruim de grana agora, fica aí a dica, né? Mas sempre esperando que vocês, se gostarem de verdade, façam assinatura lá, não é caro, não, tá? Mas eu voltando aqui ao assunto, basicamente, esse modelo de desenvolvimento, tá, cujo qual a Itaipu foi inserida,
né? É um modelo que gerou frutos para o tamanho da nossa economia, ou seja, para o crescimento da economia, mas ele excluiu significativamente grandes parcelas da população brasileira, tá? E meio que construiu o Brasil moderno, tá? Então, eu só estou fazendo essa introdução, né, ligeira, para que vocês tenham vontade de acessar lá e ler o material que eu deixei para vocês, tá? Mas essa questão econômica a gente vai falar depois, não é bem o nosso foco hoje, não, tá? Galera, então, na semana que vem, eu estou aqui ainda pensando se eu vou gravar alguma videoaula ou não, tá? Se eu vou fechar esse assunto só com as nossas aulas presenciais. Mas, assim, a princípio, semana que vem, a gente já tem a nossa quinta atividade, de avaliação, tá? Ou seja, aqueles pequenos textos, vocês vão ter um pequeno texto para produzir, creio eu, né, pelo andar da carruagem aqui, pelo que eu andei avaliando, vai ser a nossa última avaliação desse modelo de pequenos textos, né? Como eu falei para vocês, que somados vão dar a nossa primeira nota, tá? E aí, semana que vem, a gente vai tirar parte da nossa aula para discutir um pouquinho sobre o nosso trabalho em grupo. O trabalho em grupo esse que vai ser, né, a nossa segunda avaliação, tá? A nossa P2, poderia dizer assim, tá? E aí eu já deixo mais ou menos os parâmetros da avaliação, já deixo mais ou menos o que eu quero de vocês, tá? Quais vão ser os temas que vocês vão discutir, tá? E o formato direitinho que eu vou querer, tá? Da avaliação em grupo que vocês vão mandar para mim. E aí eu reforço aqui, como eu já reforcei ano passado, mas agora a gente está com um calendário um pouquinho mais estendido, então eu acho que vai ser um pouquinho mais tranquilo. Mas não deixem para fazer essa atividade em grupo lá no final, tá? Porque senão vocês vão acabar se enrolando. Geralmente, o final do ciclo, o final desse primeiro ciclo vai ser aquele período em que vocês vão estar enrolados com outras avaliações também de outras disciplinas, tá? Então, eu vou passar semana que vem já os parâmetros direitinho, para que vocês possam adiantar isso o mais rápido possível, tá? E provavelmente a data da entrega dessa avaliação vai ser lá no iníciozinho de agosto, né? Provavelmente no dia 3 de agosto, que é o início da 11ª semana, tá? Aí eu recebo as avaliações de vocês, ali durante a 11ª semana eu vou corrigindo a avaliação de vocês, e no final da 11ª semana eu libero o resultado, né, para todo mundo, e aí a 12ª semana a gente fica lá a nível de avaliação, né, a gente fica com a recuperação, tá? Então, assim, nada muito diferente do que a gente fez ano passado. Dentro, assim, da minha realidade, da nossa realidade atual, eu até pensei muito nessa transição aí de um ano para o outro, em alguma outra forma de avaliação, tá? Mas, assim, realmente, para mim, fica muito distante pensar em prova naquele formato tradicional, né? Principalmente no modelo remoto. Para mim, realmente, perde o sentido, tá? Aí a pessoa diz assim, poxa, mas eu gosto de fazer prova, gosto de avaliação. Não sei, pode ter alguém em algum lugar do mundo que gosta de fazer prova, né? Mas para essa pessoa que quer ser testada e coisa e tal, e tipo, se sente falta desse teste, eu deixo assim, não toda semana, mas na maioria das semanas, eu deixo alguns exercícios de revisão, essa semana mesmo, tá? Ou seja, essa 7ª semana mesmo, tá? A gente tem um exercício de revisão, tá lá no finalzinho, e aí eu sempre coloco no exercício de revisão algumas perguntas de múltiplo chute, tá? E depois eu coloco o gabarito. Então, tipo assim, para quem estiver testando, quem estiver treinando para fazer, né, o vestibular e coisa e tal, tá? Acessem esses exercícios, façam os exercícios, estão no 3º ano, creio eu que seja um objetivo de muitos, né? Fazer vestibular e coisa e tal. Acessem esses exercícios, treinem, depois confiram lá o gabarito para ver se está direitinho, né? É uma das formas de estudo que eu acho mais eficientes também, tá? Você se testar ali numa prova e coisa e tal. Então, fica aí a dica. Para quem quiser também, amanhã eu vou lecionar um aulão para a galera lá do 2º ano, tá? O pessoal
que vai fazer o PISM, né? Creio eu que vocês vão fazer o PISM, vocês vão fazer, né, outro módulo, né? Mas, assim, a galera lá pediu e coisa e tal, então eu vou ver se eu aplico lá um aulão, vai ser uma coisa corrida mesmo, né? Ou seja, como os aulões são, então é um negócio, assim, que eu vou tentar destrinchar um pouquinho aquele material lá do primeiro ano, ou seja, pelo que o pessoal me falou, mandou para mim, né, o pessoal do segundo ano, basicamente o conteúdo do primeiro ano. Então, vai ter questão lá de clima, vai ter questão de formação da terra, né? Eu estou, assim, na minha cabeça, talvez, se der, estou planejando 3 aulões, né, com esse pessoal, né? Então, lá no primeiro aulão, provavelmente eu vou falar sobre o clima, né, sobre essa questão atmosférica, que é o tema que mais cai no PISM, né? Segundo o que os próprios alunos me mandaram, lá 50% é parte de clima, de ecossistema, coisa e tal. E depois eu vou mais 2 aulões, né? Eu vou tentar falar um pouquinho sobre essa questão de tectonismo, formação de placas e coisa e tal. E no terceiro aulão, provavelmente eu vou falar alguma coisa de cartografia, tá? Aí vai ser bem mais rápido, que eu vou falar só modelo, formas de cartografia, coisa e tal, e passar alguns exercícios, né? Daquelas continhas bacanas que a cartografia tem, tá? Então, se alguém tiver interessado em assistir, amanhã, 9 horas, a gente vai ter também um aulão, e eu vou provavelmente usar esse mesmo link, né, das nossas aulas presenciais, tá? Eu vou usar amanhã para a galera assistir. Então, se vocês estiverem, fiquem, né, se sintam convidados. Pode entrar para assistir também, tá? Amanhã, 9 horas, tá? Um pouquinho mais tarde. Não sei... O pessoal disse que era o horário que estavam livres lá, não sei quanto se vocês vão estar livres nesse horário aí, não, tá? Mas fica a dica. Pessoal, então, deixa eu ver se eu vou compartilhar aqui com vocês. Peraí. Compartilhar a tela aqui. E aí, se vocês não conseguirem, se vocês quiserem mandar a mensagem, podem falar no áudio, mas também pode continuar mandando pelo chat, que eu vejo ali na outra tela. E... Bem, não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho. Essa aí são os slides. Aí, são os slides que eu falei no ano passado, eu usei no ano passado, mas a gente vai usar aqui agora para discutir um pouquinho sobre fontes de energia. Tá? Aí. Ok. Então, galera, olha só. Primeiro, que a gente tem que entender o seguinte, que esse tópico, fonte de energia, ele é vital para a nossa matéria, tá? Para o nosso conteúdo, não só porque é um assunto importante na geografia, ele é um assunto importante dentro de toda a estrutura da sociedade moderna, tá? Ou seja, aproveitar e usar a energia, né, é uma das coisas que a sociedade humana, as sociedades humanas como um todo, têm feito ao longo de toda a história, tá? E aí, né, eu até faço sempre essa introdução aqui, né, sobre o próprio questionamento do que é energia. Vale lembrar que a energia é um dos componentes do universo, tá? Ou seja, a gente tem aí mais ou menos 3 grandes componentes do universo. Nós temos a matéria, tá? Que eu acho que é mais simples de imaginar, tá? Ou seja, tudo aquilo que a gente pode tocar, tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, né? Claro, a matéria se apresenta tanto no estado líquido, sólido, gasoso, mas, de uma forma geral, a matéria é tudo que é composto por átomos e que ocupa algum lugar no espaço, tá? Nós temos o próprio espaço, né? Ou seja, o espaço em si é também um elemento do universo, tá? Ou seja, esse local onde todas as coisas acontecem, tá? E nós temos um terceiro grande elemento do universo, que seria a energia, tá? A energia, fisicamente falando, é toda aquela capacidade de produzir trabalho, tá? Então,
de uma forma geral, a energia pode se apresentar para a gente de diversas formas, né? E é importante a gente entender que, fisicamente falando, a energia ela é constante no universo, tá? Ou seja, ela não está nem sendo criada, nem sendo destruída, né? Basicamente, nós temos só uma sucessão de transformações, de conversões, né, de uma energia para outra. Isso é muito importante porque quando a gente estiver falando sobre fontes de energia, né, na prática, o que o ser humano está fazendo é convertendo um tipo de energia em outro tipo de energia mais útil para o ser humano. Tá? Então, vejam vocês, por exemplo, a hidrelétrica que eu estava falando agora há pouco, como Itaipu. Né? A Itaipu não gera, não cria energia. Né? Ela não cria energia. Ela, na verdade, ela está transformando um tipo de energia menos útil para a gente, tá? Em um outro tipo de energia mais útil para a gente. Então, neste caso, que tipos de energia estão sendo transformadas ali? Você tem, basicamente, a energia, um tipo de energia mecânica, um tipo de energia cinética, né, de movimento, e aí, nesse caso, o movimento da água, né, potencializado ali pela gravidade, tá? E que vai mover uma turbina, essa turbina vai girar um gerador, e esse gerador vai gerar a energia elétrica, tá? E por que a energia elétrica é mais interessante para a gente? Não, assim, propriamente dito, a energia elétrica não serve também muita coisa para a gente. No entanto, ela pode ser conduzida de forma mais simples, né, por cabos, ela pode ser conduzida, né, por longas distâncias, né, até chegar à nossa casa. Né? Mas mesmo quando ela chega na nossa casa, ela não tem muita utilidade em si. Ela precisa ser convertida em outros tipos de energia, né, para ser interessante para a gente. Então, por exemplo, a energia elétrica ela vai ser convertida numa lâmpada em uma energia radiante, né? Ou seja, numa luz, numa lâmpada, numa lanterna, tá? Num abajur, tá? Ela também pode ser convertida em energia térmica dentro de um chuveiro, né, de uma resistência de um chuveiro, tá? Ou então em uma energia mecânica também, no caso do movimento das espátulas de um ventilador, tá? Então, basicamente, o que a gente tem no nosso dia a dia são uma série de mudanças, né, de conversões da energia. Então, toda vez que a gente estiver falando sobre alguma fonte de energia, na verdade, a gente está convertendo um tipo de energia em outro mais útil para a gente. O carvão é o mesmo exemplo, o petróleo é o mesmo exemplo, tá? Então, tanto o carvão quanto o petróleo são energias químicas, tá? Energias contidas nas ligações químicas dos elementos químicos orgânicos, né? Então, quando você pensa assim, o que é o petróleo, o que é o carvão? São polímeros, grandes moléculas sequenciais de carbono conectadas, né, por ligações altamente energéticas, ligações químicas altamente energéticas. O que a gente faz, basicamente? A gente parte essas ligações químicas, né, em outras formas de energia mais úteis para a gente, como, por exemplo, lá na gasolina, que é convertida essa energia química em uma energia mecânica no motor do automóvel. Né? Outra coisa interessante é que essa energia química ela também não é a base, né, da energia do carvão, ou seja, não é a origem. Tá? A origem dessa energia, se você for seguindo, né, no passado, da onde vem a energia química do petróleo, do carvão, ela vem, né, de milhões de anos de compressão, né, de milhões de anos, tá, daquela matéria sendo comprimida num processo de fossilização. Tá? E antes disso, se você for pensar direitinho, antes disso, se você quiser seguir, antes disso, da onde vem os movimentos tectônicos que geram tudo isso, da onde vem, né, a origem dessa matéria? Vem da energia luminosa que provém lá do Sol, né, que é o nosso grande fornecedor de energia para o planeta. Então, hoje, basicamente, tudo que a gente pensa de energia, né, que se produz aqui na Terra, tem como ponto de origem, né, o nosso Sol, que converte, na verdade, que produz uma energia
basicamente, que é uma energia nuclear, né, de fissão nuclear. Né? E se a gente for indo, né, seguindo cada vez mais para trás no tempo, a gente vai chegar à origem do surgimento de toda a energia do universo, né, que é basicamente o Big Bang. Né? Então, toda vez que a gente anda de carro, toda vez que a gente acende uma lâmpada ou liga um celular, nós estamos basicamente fazendo uso da energia que foi criada lá no Big Bang, ou seja, 14 bilhões de anos atrás. Tá? E na prática a gente só está convertendo essa energia em outras formas de energia que vão continuar se propagando por aí. Tá? Então, esse foi o nosso momento Discovery Channel, tá? Em relação à fonte de energia. Tá? Aí. A nível de... Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pode falar agora, né? Fale agora, ou fale depois também, não precisa ser essa coisa dramática igual casamento, não, tá? Show. Bem, quando a gente fala sobre tipos de fontes de energia, tá? A nível aí, a gente já está a nível de perguntas que podem cair na geografia e coisa e tal, tá? Nós podemos subdividir as fontes de energia em algumas formas, tá? Então, a gente pode ter, por exemplo, uma classificação que a gente coloca as fontes de energia como primárias e secundárias, né? Ou seja, são aquelas... E aí o próprio nome diz, em geografia, eu já falei isso nas nossas aulas anteriores, a geografia não tem aquela imaginação toda da galera da biologia, né? Então, se você tem duas formas de energia, uma pode ser obtida diretamente e outra depois de algum tipo de processamento, né? A gente vai chamar, então, de fontes de energia primárias, tá? Para aquelas que podem ser obtidas diretamente da natureza, tá? Ou secundárias, aquelas que precisam de algum tipo de transformação, de manipulação, para você poder extrair a fonte de energia. Tá? Outra classificação muito, muito comum, essa, creio eu que todos vocês já viram em algum lugar, são as fontes renováveis, tá? E as fontes não renováveis. Tá? Ou seja, o que são as fontes renováveis e não renováveis? Ou seja, renováveis são aquelas fontes que, como o próprio nome diz, você pode, ao longo do tempo, estar reaproveitando, tá? De alguma forma, depois de algum tipo de processamento. Tá? E as não renováveis são aquelas que, depois de um momento que você extrai elas de alguma fonte primária, aí já era, você não tem mais como, né, utilizar aquela fonte, ela é esgotável. Tá? Talvez os exemplos, aí a gente tem aqui uma outra imagem que mostra aí, né, os exemplos de fontes tanto primárias quanto secundárias, né? E aí ele também fala um pouquinho sobre, ele também divide as fontes renováveis das não renováveis. Então, vocês podem colocar ali, por exemplo, como fontes primárias, né? Aquelas que você extrai diretamente da origem, assim, a força geotérmica, né? A fonte gravitacional, a fonte solar, né? E a fonte nuclear, são aquelas que você extrai diretamente da fonte, a gente poderia dizer assim. Né? E secundárias são todas as outras fontes, né? Como vocês podem ver ali, o petróleo, o gás natural, o carvão, né? A biomassa, a madeira, né? Carvão vegetal, tá? E aí você tem também uma divisão ali em categorias de renováveis e de não renováveis, tá? Então, por exemplo, renováveis seriam a hidráulica, a eólica, né? As forças das marés, dos oceanos, tá? E as não renováveis, geralmente aquelas do petróleo, gás natural, carvão, xisto, né? Por aí vai. Aí é um ponto muito importante aqui, a gente traçar aqui uma linha. É comum a gente colocar na nossa cabeça, lespa, obviamente, que as fontes renováveis são fontes limpas, né? E as não renováveis são fontes sujas, né? Tomem cuidado com essa forma de pensar, tá? Porque essa questão de ser uma fonte limpa e ser uma fonte suja é muito subjetivo e tem que ser avaliado de cada aspecto particular, em cada aspecto particular, tá? Porque, basicamente, qualquer tipo de fonte de energia que você estiver falando, qualquer tipo, ele vai gerar algum tipo de impacto, tá? Ou seja, não é possível,
não é possível a gente extrair energia da natureza sem causar algum tipo de impacto à natureza. Tá? Aí é interessante a gente entender o seguinte: existem fontes que causam um impacto maior do que outras. Tá? Algumas fontes causam um impacto a nível global, né? Outras são mais locais, tá? Mas causam um forte impacto local. Tá? Então, a gente tem que entender isso aí. Por exemplo, a hidrelétrica mesmo, né? As grandes hidrelétricas. Né? Essa fonte de energia, ela normalmente é associada a uma fonte limpa de energia. Né? Tá top. Né? Vamos encher o planeta de hidrelétricas. Bem, mas existem alguns fatores limitantes para isso. Primeiro, nem todo lugar tem rio apropriado para você construir uma hidrelétrica. Tá? Pessoal, olha, se eu estiver rápido, se alguém não estiver entendendo alguma coisa, pode mandar a pergunta, tá? Ok? Então, esse é o primeiro fator limitante. Nem sempre você vai conseguir produzir algum tipo de fonte de energia hidrelétrica, porque você não vai ter simplesmente o rio para isso. Tá? Agora, a hidrelétrica ela é muito interessante porque depois de instalada, construída, né, e se ela for feita direitinho, né, ou seja, limpando o terreno onde vai se formar o lago e coisa e tal, ela gera muito pouco impacto para a atmosfera, ou seja, ela não emite gases tóxicos para a atmosfera. Tá? Agora, todo o local onde a hidrelétrica vai ser instalada, principalmente aonde você vai ter o reservatório dessa hidrelétrica, você vai gerar um impacto absurdo. Né? Muitas das vezes esse impacto é ambiental, quando você tem que desmatar uma área absurdamente grande para você poder assentar aquele lago, tá? Mas você também pode ter impactos sociais profundos, com deslocamento de grandes quantidades de pessoas. Tá? Para vocês terem uma ideia, a maior hidrelétrica do mundo, ela é a hidrelétrica das Três Gargantas, que fica na China. Né? Então, durante o processo de construção, né, das Três Gargantas, né, dessa hidrelétrica, você teve o deslocamento de 1 milhão de pessoas. Ou seja, 1 milhão de pessoas tiveram que ser desalojadas do local onde elas viviam, do lugar que elas construíram, né, as suas vidas. Tá? E aí, quando eu falo lugar, é propositalmente, né, dentro daquele conceito de vínculo sentimental que as pessoas construíram com o espaço geográfico em que elas viviam. Tá? Então, elas tiveram que simplesmente serem deslocadas dali para viver em outros lugares, fornecidos pelo governo e tal, mas, de qualquer forma, esse deslocamento foi muito traumático para essas pessoas. Tá? Então, você tem um impacto absurdamente grande. Imaginem, 1 milhão de pessoas. É gente a rodo. Tá? Claro, tá? Pode as más línguas falar que qualquer coisa na China, né, é 1 milhão de pessoas. Né? Ah, enchente, matou gente. Ah, matou 1 milhão. Terremoto, matou gente, matou 1 milhão. Né? Realmente, a China tem gente a rodo. Tá? Mas, mesmo assim, 1 milhão de pessoas são 1 milhão de pessoas. Né? Gente a rodo. Tá? Continuando aqui. Tudo bem aqui, pessoal? Entenderam, então? Basicamente, os tipos de fontes de energia, sempre lembrando que elas são sempre conversões de um tipo em outro, tá? Beleza? Então, a gente vai começar aqui rapidamente, já que a proposta é discutir bastante sobre as fontes de energia durante a aula de hoje e a nossa próxima aula, vou dar uma acelerada aqui, tá? E eu gostaria de receber algumas perguntas também, que é a dinâmica que eu gosto mais, tá? Mas, de qualquer forma, tá? A ideia é que a gente passar bem rápido, e aí depois a gente fica com as perguntas, tá? Então, as fontes de energia não renováveis são aquelas que têm um período específico de uso, né? E aí é interessante a gente entender o seguinte: a gente coloca na categoria de não renováveis algumas fontes que até são renováveis, mas elas não são renováveis dentro da escala de tempo humana. Né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o petróleo e o carvão, eles são produzidos a partir de um processo de fossilização. Né? E o que processo é esse? Eu acho que eu já cheguei a falar para vocês.
Vamos ver aqui se vocês conseguem ver. Que processo de fossilização é esse? Imaginem aqui, eu geralmente, para poder explicar direitinho essa história para vocês, eu conto a triste história de Ted, o dinossauro, né? Basicamente, eu estou falando sobre o dinossauro Ted, mas a história de Ted é uma história de muitos outros organismos vivos, tá? Estão vendo aí o Ted, né? Conseguem ver direitinho? Beleza. Então, olha só. O Ted era um dinossauro muito legal, um espírito livre, né? E o Ted gostava muito, né, de se aventurar pela noite, nas festas da vida, lá, né, do período Jurássico, tá? Então, numa dessas noites meio loucas, Ted, ele foi na beira de um lago, né? Na beira de um lago que tinha um bosque, né, do outro lado. E o Ted estava meio tonto por ter se feito uso de algumas coisas meio tóxicas, assim, a gente poderia dizer assim, e ele não viu, também estava escuro, né? Ele não viu uma pedra que tinha perto deste lago, né? Então, tinha uma pedra no caminho de Ted, né? No caminho de Ted, tinha uma pedra. E aí ele acabou tropeçando nessa pedra, né? Ele não viu, deu uma tropeçada e, como ele era meio alto, ele acabou batendo a cabeça, né, no chão e, infelizmente, veio a óbito. Aí, não falei que ia ser uma história feliz, tá? Se isso deixa vocês tristes, fiquem tranquilos que é o destino de todos, tá? A morte. Não o que vai acontecer com o Ted depois disso. Porque o Ted, né, morreu. Mas a história de Ted não acaba aqui. Tá? Porque o seu corpo, já sem vida, acabou sendo depositado no fundo deste lago. O corpo de Ted, como o corpo de basicamente todas as criaturas vivas, né? E isso eu incluo, por exemplo, essa floresta que está aqui também, as folhas e os outros animais, basicamente todas essas coisas são feitas, né, de elementos químicos, mas precisamente de elementos químicos orgânicos, como essa cadeia aqui que eu estou desenhando para vocês. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, creio que conseguem sim, né? Então, essa cadeia orgânica, tá, feita de carbonos, geralmente são pequenas estruturas, né? Algumas podem até ser relativamente grandes, como o DNA e coisa e tal, mas, de uma forma geral, você tem ali, né, uma estrutura simples que compõe os nossos corpos. Então, o Ted, pelo menos o corpo sem vida de Ted, né, que jaz aqui no fundo deste lago, ele também é composto de matéria orgânica. E junto ao Ted, né, você tem as folhas, que acabam também dando um volume aí a esse material orgânico ali depositado. Por que eu estou falando no fundo de um lago, por exemplo, de um local úmido? Porque, basicamente, a gente precisa de um local onde você tenha uma certa rapidez, né, no fluxo de depósitos de sedimentos. Porque o processo natural de toda a matéria orgânica, né, presente na superfície da Terra é ser reciclado. Ou seja, quando qualquer criatura morre, né, quando qualquer criatura passa dessa para uma pior, né, o que acontece com os corpos dessa criatura? Viram purpurina? Somem? Não. Né? Na natureza, nada está se perdendo. Né? Simplesmente você tem a transformação. Tá? Então, vejam vocês, o corpo de um ser humano, os nossos corpos, são quase 70% água. Então, uma das primeiras coisas que a gente perde depois que a gente morre é essa água. Essa água acaba sendo devolvida, de alguma forma, ali durante o processo de decomposição
né? Ela é devolvida à terra, né? Devolvida ao local onde está. Se for cremado, por exemplo, boa parte dessa água evapora, né? E aí depois a matéria orgânica que sobra, ela vai ser gradativamente, né, reposta a partir aí de decompositores de animais que irão especificamente recuperar essa matéria orgânica para a vida, tá? Mas esse não é o destino de TED. TED, ele veio ao mundo para brilhar, para fazer mais do que só ser reciclado como qualquer outra coisa. Na verdade, como o TED caiu aqui no local onde você tem uma forte sedimentação, a matéria orgânica de TED não voltou para o sistema, né? Ela acabou retida aqui no fundo desse lago, né? Isolada do restante do sistema por sedimentos, tá? E aí começa a história, né, da transformação de TED, tá? E aí não estou falando de 5, 6, 7 mil anos, eu estou falando de milhões de anos, 70, 80, 90 milhões de anos. E com o passar do tempo, né, tudo se transforma, né? O memorial para o TED some, a floresta deixa de existir. Aí a pessoa pode dizer assim, mas professor, nem tem ministro nenhum aí para derrubar a floresta, nem nada. Como que ela caiu? Né? As próprias transformações do clima, né, vão destruindo, né, e reconstruindo florestas em determinados locais. Tá? E o próprio lago deixou de existir. O que não deixa de existir jamais é o constante e longo processo de acúmulo de sedimentos, né? De transformações de sedimentos, de deslocamento de sedimentos que vão ocorrendo por causa dos lentos, mas gradativos e constantes movimentos tectônicos da Terra, né? Com o passar, então, dos milhões de anos, esses movimentos tectônicos foram empurrando, comprimindo, espremendo, né, a matéria orgânica de TED, tá? Ao ponto de que aquelas cadeias químicas, né, que eram simples, de ligações simples, foram se tornando grandes polímeros, né? Ou seja, grandes cadeias de carbono com ligações químicas muito intensas, tá? Ligações duplas, triplas, né? Como vocês gostam de estudar, provavelmente lá na química orgânica, com aquela nomenclatura, né, bastante inusitada que a gente tem lá na química orgânica, né? Então, o que a gente pode observar é que talvez depois de milhões de anos, essa matéria sofreu essa transformação, absorvendo energia a partir dos movimentos tectônicos, né, e de sedimentação. Então, geralmente você encontra, né, matéria orgânica, petróleo, carvão, né, em qualquer lugar na Terra? Não, você precisa das condições geológicas propícias para a formação, né, do petróleo, para a formação do carvão. Então, geralmente você está, quando você vai fazer uma prospecção, quando as pessoas vão procurar petróleo, elas não saem furando por aí à torta e direita. Primeiro se faz todo um estudo geológico do ambiente, né? Se percebe se você está falando de uma região que é uma bacia sedimentar, porque aí você vai encontrar as condições geológicas perfeitas para a formação do petróleo ou do carvão. Tá? Na maioria das vezes, 95% das vezes, você encontra esse petróleo, esse carvão na Terra, ou seja, em continentes. Tá? Até porque é a forma mais fácil de você extrair o petróleo. Tá? No caso, em alguns lugares, esse movimento tectônico, né, até mesmo fez o que antes era um lago, uma grande floresta, né, e o local onde estava, né, a rave que o nosso colega, né, TED participava, agora é fundo de oceano, é um fundo de oceano, debaixo de várias camadas de sedimentação, até mesmo de grandes e grossas, lespa, camadas de sal, né? E aí o que acontece? O ser humano, com toda a sua tecnologia, ele consegue, né, perfurar essas camadas e encontrar o petróleo, né, que ele está ele está querendo tanto buscar, tá? Peraí, um minutinho, que eu acho que alguém quer entrar. Lespa.
Show. Show. Opa, voltemos. Monstrinhos, peraí, deixa eu ver que tem algumas perguntas aqui para eu continuar. A Manuela está falando assim, eu estava fazendo umas atividades das minhas alunas e a questão trazia a ideia de usinas hidrelétricas e que a produção que teve que se mudar recebeu as terras do governo. Não, a galera que teve que se mudar recebeu terras do governo, coisa e tal, mas elas só poderiam ficar com um pedaço de terra que elas desmatassem. Manuela, eu não entendi muito bem. Peraí, eu estava fazendo umas atividades das minhas alunas e a questão trazia a ideia das usinas hidrelétricas e que a população que teve que se mudar recebeu as terras do governo, mas elas só poderiam ficar com um pedaço de terra que elas desmatassem. Ou seja, no caso, assim, normalmente quando você tem um processo de retirada de população, por exemplo, vou usar aqui o caso de Itaipu. Quando vocês forem assistir lá o documentário que eu deixei, vocês vão ver que todo um preparo da terra, né, tanto com a retirada de animais silvestres, né, como também você teve, né, que comprar as fazendas das pessoas que viviam ali naquela região. Então, assim, o governo, geralmente, ele faz isso, ele paga, porque, assim, no Brasil, o Brasil é um país capitalista e é uma das coisas mais sagradas, né, que está lá na nossa Constituição, é uma causa pétrea, né, ou seja, que é uma causa que não pode ser mudada, tá? A questão da defesa da propriedade privada. Agora, existem gatilhos jurídicos cujo qual a sua propriedade privada pode ser tomada pelo governo. Tá? Agora, toda vez que o governo toma uma propriedade privada, por exemplo, para uma construção de uma hidrelétrica, não é tipo assim, agora se fudeu, você vai embora, some daqui. Não, né? Normalmente o governo ele faz uma contrapartida, geralmente a contrapartida é relacionada à compra, né? Muitas das vezes até acima do valor que seria o valor ali daquela propriedade. Tá? Algumas outras vezes existe uma troca, ou seja, olha, tem essa terra aqui, ou a gente constrói, por exemplo, lá em Belo Monte se construiu várias cidades modelos, né, para que os ribeirinhos pudessem sair das suas casas e mudar para lá, né, para fugir ali daquela área que seria, né, impactada pela usina. Agora, é aquela questão, né, você ter uma contrapartida do governo não significa que você vai sair bem, né? Ou seja, porque muitas das vezes, como se avalia, né, uma terra? Né, é muito difícil, porque quando você vai vender uma terra, você já está disposto a se livrar daquela terra. Agora, quando alguém chega e diz assim, olha, você tem que sair da sua terra porque vão inundar isso aqui, não sei o que lá, às vezes você não está preparado para aquilo. E aí o que o governo faz? O governo vai avaliar dentro de critérios econômicos, né? O quanto aquela terra vale economicamente, né? E muitas das vezes as pessoas que estão morando ali, elas têm vínculos com aquela terra que vão muito além da questão econômica. Então, voltando ao caso dos ribeirinhos que moravam próximo, né, como o próprio nome, ao rio, né? Nesse caso o rio Xingu, né? E que viviam basicamente a sua subsistência dependiam do rio. Então, toda a vida dos ribeirinhos era controlada pelos aqueles ciclos de cheia, de vazantes que tinham no rio, né? E todo o sustento deles era tirado ali do rio. Então, quando o governo chegou assim, olha só, a gente construiu ali a uns 10 quilômetros de distância da beira do rio, nós construímos uma vila padrão, casas top, saneamento básico, energia elétrica, né? Ou seja, casas que eram significativamente melhores do que as casas que aquelas pessoas viviam antes, né? Só que o que acontece?
não é só uma questão de aspecto de visual, né? As pessoas que viviam ali dependiam daquele local, dependiam do lugar. Isso sem falar de todo aquele aspecto sentimental, né, que as pessoas criaram com aquele lugar, né? Às vezes vivendo ali há gerações. E aí o governo simplesmente diz, agora você tem que ir para lá e acabou, né? Então, assim, é sempre muito complicado a gente avaliar esses processos. Então, muitas das vezes, a população acaba sofrendo com essas construções. Então, quando eu digo assim, olha, as hidrelétricas são fontes limpas, quando a gente pega o nível, né, atmosférico, mas a nível de impacto, né, local, a hidrelétrica é uma das maiores que tem. Ou seja, porque geralmente você está falando de uma destruição completa tanto do meio ambiente quanto dos laços sociais que foram construídos ali naquele ambiente que vai ser a região do lago que vai ser inundado, né? Então, tipo assim, a não ser que alguém, né, tenha vindo de Atlântida e consiga viver debaixo d'água, né, você vai deslocar uma massa de pessoas muito grande, tá? Espero que você tenha entendido, Manuela, mais ou menos, eu espero que tenha respondido aqui o que você queria falar, ou as suas considerações aqui, né? O Matheus fala assim, Zé, bom dia. Para você, tratando do Brasil atual, qual seria a melhor fonte de energia renovável para investir e incentivar? Né? Olha só, Matheus, apesar de toda essa contradição que a gente está falando aqui sobre as fontes de energia, né, principalmente da energia hidráulica, né, o Brasil é um dos países com maior riqueza de bacias hidrográficas do mundo. Consequentemente, ele tem um potencial hidrelétrico absurdo. E esse potencial hidrelétrico não pode ser deixado de lado, né? Agora, é óbvio que qualquer grande construção de hidrelétrica requer muito estudo, requer muita análise, né? E, inclusive, o que a gente chama de custo-benefício. Por quê? Porque a implementação de uma hidrelétrica é uma obra faraônica, absurdamente cara, né? Então, se ela não for muito bem feita, direitinho, ela pode criar grandes fiascos. E nós temos os nossos grandes fiascos no Brasil. Nós temos Tucuruí, por exemplo, que é uma hidrelétrica, né, que fica lá também no Pará, e é uma usina que foi construída assim, na correria, na época da ditadura militar, e ela tinha como função principal fornecer energia para a extração de bauxita, de alumínio, né, da bauxita. O alumínio é um daqueles elementos que, para você tirar ele do seu minério, do seu mineral, né, você precisa gastar uma energia elétrica absurdamente grande, né? E tanto que é tão caro que é muito mais vantagem você reciclar o alumínio do que você produzir um alumínio novo, né? Por isso que o pessoal cata aí alumínio a rodo e é tão vantajoso você catar alumínio, é vantajoso entre aspas, né? Tão vantajoso você reciclar o alumínio, né? Porque ele é muito mais barato você reciclar o alumínio do que você fazer um alumínio novo. Mas aí, então, se construiu uma usina absurdamente grande, né? Mas foi, assim, um projeto super feito nas coxas, né? Uma das coisas que eles não fizeram foi retirar a floresta, né, amazônica que estava ali na área que seria inundada, e aí qual foi a consequência? Quando se inundou aquela área toda, aquela floresta toda começou a morrer debaixo d'água, né? E aí você começa a ter uma emissão absurdamente alta de gás carbônico, e até hoje, né, o lago de Tucuruí produz uma quantidade absurda de gás metano, né, para a atmosfera. Então, é uma usina hidrelétrica que polui a rodo. E pior, aqueles troncos, né, de árvores, elas vão se desprendendo com o tempo e vão destruindo, vão paralisando muitas vezes, né, as turbinas, né? E aí você tem que toda hora estar ali limpando, parando a produção. Então, foi um custo absurdamente alto que o Tucuruí acabou gerando. Gera energia, que ela foi feita, ela está lá, está produzindo energia, a Vale do Rio Doce está felizona lá, produz alumínio, o Brasil exporta alumínio, uma beleza. Todo mundo ficou feliz, menos ali todo aquele ambiente ali, e o dinheiro do contribuidor, né? Que basicamente pagou toda essa brincadeira e faz com que o Tucuruí ainda seja uma usina que custe muito caro. Tá? Então, Belo Monte é um outro exemplo de uma usina que é polêmica desde a sua proposta, há 30 anos atrás, ou seja, 30, 40 anos atrás, também foi proposta pela primeira vez na época da ditadura militar, né? Depois
ela foi engavetada porque se vetou mesmo, ou seja, investidores estrangeiros não queriam colocar dinheiro em Belo Monte, né, até pelo impacto que ela ia causar ali naquele ambiente ali de floresta amazônica, tá? E ela foi ser construída no governo do Lula, né, no governo PT, que aí o Brasil tinha uma reserva cambial considerável, e aí ele utilizou do próprio dinheiro, dessa própria reserva, para começar as construções, né, de Belo Monte. Mas vejam vocês que até hoje, até pelo próprio projeto de Belo Monte, né, que é um projeto de hidrelétrica de lâmina d'água, ou seja, é um projeto que não tem um grande lago, né, mas, assim, é um projeto que, pela própria natureza em que ele foi instalada, até hoje ele não conseguiu gerar toda a energia que foi prometida, né, na época da construção. Então, 50 megawatts de energia, que seria, né, de gigawatts, que seria produzido de energia anualmente, 6, 7, e até hoje nunca chegou nem a 40% dessa geração, né? Então, você teve um período de seca muito grande ali, o próprio rio e a sua vazão, que foi calculada, não chegou muito próximo do que eles estavam imaginando, ou seja, na prática foi uma mega obra gigantesca que até hoje não trouxe aquele retorno que os caras achavam que iam trazer, né? Então, assim, tem os seus riscos também, mas a hidrelétrica ainda assim é uma fonte interessante para ser usada no Brasil. Agora, existem outros, tá? As outras, mas aí a gente já entra na área do que a gente chama de fontes alternativas, como a energia solar, a energia eólica, que a gente vai falar depois, são alternativas porque ainda não produzem aquela quantidade absurda de energia que a gente imaginou que elas iam produzir. Elas geralmente são caras, causam algum certo impacto ali também local, mas a gente vai falar um pouquinho delas depois, tá? Espero que tenha respondido a sua pergunta, tá? Exatamente, né? Eu vi que tem a hidrelétrica de fio d'água. Então, essa hidrelétrica, que é mais ou menos esse modelo, de que você não constrói um grande reservatório, porque daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre hidrelétrica, mas você tem uma barreira, aí você constrói um grande lago represado, e aí qual é a função desse lago? É exatamente todo o rio, principalmente no Brasil, né, que são rios que dependem de regimes de chuva, né? Todo rio ele tem aquele volume, né, de período em que ele está cheio, né, e aquele período que ele está, né, mais vazio. A gente pode ver aí, pelas proporções mesmo, o rio Pomba, né? Ele tem um período agora, nessa época do ano, ele deve estar baixinho, né? Você começa a ver as pedras e coisa e tal, né, porque chove menos, consequentemente, né, as nascentes entregam menos água para o rio, né? E tem um período, geralmente que é no verão, em que você vai ter aquele regime de chuva mais intenso, e aí o rio enche, e algumas vezes, né, no caso até do rio Pomba, por vários outros aspectos, né, não é culpa do rio, propriamente dito, geralmente é culpa das pessoas que constroem, né, uma cidade inteira dentro da várzea, né, que seria a área de inundação do rio, e aí o que acontece? Basicamente o rio transborda, né? Ele vai ocupar aquela área de várzea, né? Que seria a área que naturalmente ele ocuparia no período de cheia. Todo rio tem esse ciclo. Aí, para você evitar esse tipo de coisa, o que você faz? Você constrói a hidrelétrica e essa hidrelétrica represa um grande lago para que você tenha, durante esse período de vazante, você tenha um reservatório para se manter energia elétrica ali gerando por um bom tempo. Tá? Agora, esses de fio d'água, de lâmina d'água, né, esses nomes podem variar, eles são o quê? São rios, são tipos de hidrelétricas que não fazem esses grandes reservatórios. Eles tentam, né, criar, e aí também não é todo rio que consegue fazer isso, né, você cria uma represa secundária que vai meio que controlar essa vazante do rio, né? Vai controlar essa vazante do rio, vai fazer com que o rio meio que se mantenha estável todo ano, tá? Para que você consiga produzir energia sem causar aquele grande reservatório. No caso do rio Xingu, do rio de Belo Monte, o projeto é esse, né? De lâmina d'água, é um projeto de fio d'água, no caso, que você tem, né, o rio sendo controlado, aquela vazante dele ali sendo controlada durante o ano. Só que, como eu falei, algumas
previsões que foram feitas não estão se concretizando, né? E aí, então, está tendo uma dificuldade de conseguir manter a geração de energia durante o ano inteiro, tá? E até mesmo no período de pico, né? Ou seja, no período de cheia, eles também ainda não conseguem atingir o máximo de potencial instalado na usina, tá? Porque uma coisa é você ter o potencial instalado, outra coisa é você conseguir gerar aquela energia toda, tá? E aí vai depender mesmo do rio, tá? Aí eles perguntam assim, então, assim, ô Matheus, é ruim, é muito ruim, é ruim também? Assim, é o que eu estou falando, é diferente. Quando bem planejado, bem pensado, é uma forma até que impacta menos no ambiente, tá? Mas, consequentemente, tem esses riscos, né, de você ter uma implementação cara de uma hidrelétrica que não é barata e você acabar não conseguir potenciar todo o potencial daquela hidrelétrica instalada, tá? Então, assim, pode ser ruim, pode ser bom, dependendo da situação. E aí eles colocam assim, Zé, qual país mais utiliza os próprios recursos? Olha, hoje, teoricamente falando, o Brasil ele é autossuficiente na sua geração de energia. Tá? Por quê? Porque nós temos muita oferta. Tá? Agora, o mundo como um todo, ele utiliza basicamente os combustíveis fósseis, e aí, principalmente, o petróleo, né? E o petróleo não está distribuído de forma uniforme pelo mundo, né? Então, você tem basicamente dois grupos de países no mundo. O grupo de países que são autossuficientes no petróleo, e tem tanto petróleo a rodo, que eles conseguem exportar petróleo, né? E existem os países que não têm petróleo, ou até têm muito petróleo, mas gastam também muito petróleo, e dependem e precisam de petróleo importado, né? Então, esses dois grupos de países, eles geralmente se organizam, né, para tentar tirar proveito de alguma situação. Então, por exemplo, os grandes produtores de petróleo, de uma forma geral, eles usam o petróleo como uma riqueza, né, nacional, principalmente para exportar, para conseguir uma balança comercial favorável e coisa e tal. Tá? Agora, os países industrializados, os grandes países industrializados, na maioria, não têm grandes reservas de petróleo, né? O que faz com que eles dependam muito de outros países. E muitas das vezes essa relação não é amistosa. Muitas das vezes essa relação ela é construída até mesmo promovendo guerras. Tá? Qual é a gente lá na 11ª semana e 12ª semana, e eu já vou adiantando que o tema da nossa segunda avaliação do trabalho em grupo vão ser conflitos geopolíticos, né? Então, vocês irão pesquisar muitos desses conflitos que eu vou colocar aqui para vocês escolherem, né? E muitos desses conflitos, eles têm como pano de fundo exatamente essa questão do petróleo, né? Ou seja, a questão de você ter uma região que é muito produtora, como, por exemplo, o Oriente Médio, né? E por o Oriente Médio ser um grande produtor de petróleo, você tem as grandes potências industriais, né, principalmente dos Estados Unidos, a Europa, a Rússia, a China, né? Eles todos ali se metem naquela região, né, dão pitaco naquela região, né, para conseguir manter e controlar a produção de petróleo ali. Então, você ter grandes reservas de petróleo, eu já li, inclusive, um livro, esqueci qual foi o nome do infeliz do livro, que diz que o petróleo é uma maldição, né? É assim, ao mesmo tempo que você encontra o petróleo e, num primeiro momento, você diz assim, porra, o petróleo vai trazer riqueza para aquele país, vai trazer, né, o famoso ouro negro, para muitos, e em muitos casos, na verdade, na totalidade dos casos, quando se encontra petróleo numa região, aquela região acaba sendo amaldiçoada, né? Porque você vai ter interesses internacionais muito grandes, né, interferindo naquela região, causando instabilidade, potencializando problemas locais, né? E aí você acaba tendo conflitos. Há quem diga, por exemplo, aí, né, existem muitos autores que discutem, aí a gente entra no campo aí da especulação, mas muitos dizem que a instabilidade política que foi implementada no Brasil nos últimos anos, ele tem como pano de fundo,
né, o petróleo e as grandes reservas do pré-sal, né? Porque, obviamente, quando essas reservas foram descobertas, lá no início dos anos 2020, assim, é claro que ainda não existem provas contundentes, mas as coincidências são grandes. Quando se encontrou o petróleo ali, principalmente no final da década de 90, início dos anos 2000, e principalmente quando se encontrou o pré-sal, que é um reservatório absurdamente grande de petróleo, é uma reserva absurda de petróleo, o que aconteceu? Era plano do governo federal meio que utilizar esse petróleo e os recursos gerados por esse petróleo para o Brasil. Como? Estabelecendo uma série de leis, de regras, em que obrigavam o reinvestimento de um percentual desse petróleo, né, em educação, saúde, ou seja, a população como um todo. Né? Outra coisa também que era ideia do governo, de uma forma geral, era de que essa reserva estivesse toda sob controle nacional, via Petrobras, né, estatal e coisa e tal. Né? Há quem diga, e há alguns autores que defendem, com vários argumentos, né, de que uma certa instabilidade e até mesmo a redução do preço do petróleo, das commodities internacionalmente, foi uma tentativa de desestabilizar vários países que estavam realmente crescendo economicamente com esse reserva, né, com esse petróleo. Então, assim, não que foi especificamente para derrubar governos no Brasil, mas para desestabilizar governos na Venezuela, na Rússia, né? Ou seja, governos que estavam ali prosperando entre aspas também, né? Com aquelas reservas que estavam sendo descobertas, que estavam sendo exploradas, né? E, junto a isso, você tem uma série de tentativas de você começar a internacionalizar essas reservas. Bem, querendo ou não, sendo verdade ou não, a realidade, e aí o fato, é de que aquele plano original do petróleo sendo reinvestido no Brasil, coisa e tal, ele se desfez completamente. As leis foram desfeitas, né? Hoje em dia não existe nenhuma obrigação de reinvestimento do lucro do petróleo no Brasil, né? E boa parte dessas grandes reservas, elas foram, né, leiloadas para grupos internacionais que exploram, é bem verdade, esse petróleo em parceria com a Petrobras. Mas se você parar para pensar que a própria Petrobras hoje já não é mais uma estatal, uma empresa de sociedade anônima, a gente pode dizer que, de uma forma geral, o lucro do petróleo hoje fica na mão de uma pequena parcela da população, né, dos rentistas, das grandes empresas, e muito do que se gera de riqueza não fica mais no Brasil, né, acaba sendo deslocado para outras regiões. Ah, mas gera emprego, sim, gera emprego, mas bem menos do que se pensava. Né? Aliás, toda essa parte produtiva, e a gente já discutiu isso algumas aulas atrás, setor primário, setor secundário, são setores que cada vez menos produzem emprego. Né? Então, toda vez que uma grande empresa vem para um lugar e diz, não, vamos gerar emprego a rodo, papapá, mas vai causar um impactozinho aqui, não, mas vai gerar emprego. Cada vez menos essa promessa se mantém. Né? Por quê? Porque cada vez mais você tem a automação, você tem, né, a mecanização, e aí você acaba gerando uma quantidade muito menor de emprego do que se imaginava. Né? E o grosso do lucro, né, o dinheiro que realmente poderia gerar serviços e outras coisas, ele acaba indo embora em forma de lucro para as empresas sedes, né? Para a sede das empresas. Tá? Mas então, Luiz, só para pensar direitinho, então, os recursos, desculpa, Iris, né? Vários países são autônomos, mas a maioria dos países do mundo, eles dependem de recursos de outros lugares. E aí você tem boa parte das pendengas geopolíticas, tá, motivadas por essa necessidade, né, de garantir aqueles recursos. Os Estados Unidos é um excelente exemplo, mas não é o único. Tá? A gente gosta de tornar os Estados Unidos vilão das histórias, não sei o quê, mas ele está defendendo dele. Tá? Mas agora, se você parar para pensar direitinho, o próprio Estados Unidos, assim como a Rússia, são grandes produtores de petróleo. No caso da Rússia, um grande produtor de gás também. Só que o que acontece? Eles consomem toda aquela produção, eles têm reservas absurdamente grandes, né?
reservas de controle, coisa e tal, e eles ainda precisam de mais petróleo, de mais gás. E aí você tem muitas das disputas internacionais causadas por essa necessidade econômica que eles têm, tá? Por esse ponto fraco que eles têm na economia deles, tá? Aí o Luiz, voltando aqui para o que a gente estava falando, Zé, o petróleo é renovável? Bem, voltando para a história do TED, você pode parar para pensar de que hoje, ainda hoje, o petróleo ele está, né, num processo de fabricação. Então, hoje você tem petróleo sendo produzido pela Terra. Só que o que acontece? As reservas que nós temos atualmente, elas são limitadas. Por quê? Porque você extrai aquele petróleo e aí depois que as reservas, né, se acabam, e aí é sempre bem importante lembrar o seguinte, ao contrário do que muita gente pensa assim, tem um buraco debaixo da terra e tem um petróleo líquido aqui, né? Aí tem muita gente que acha que, tipo assim, se a gente tirar esse petróleo aqui, vai ficar um buracão, e aí esse buraco aqui vai né, cair, vai haver algum tipo de tremor de terra. Bem, não é bem assim. O petróleo ele fica distribuído pelo solo, ele fica distribuído pela rocha, né? Ou seja, onde você tem rochas porosas suficientes para ele ser distribuído ali, tá? E mesmo se você tivesse algum tipo de fragilidade naquela situação, toda vez que você retira o petróleo, eles geralmente, até para retirar o petróleo, eles injetam, né, alguma coisa no lugar do petróleo. Então, injetam, às vezes, a própria água do mar, né, para poder empurrar o petróleo para cima. Né? Então, eles injetam em algum lugar e aí a água do mar substitui o petróleo ali, né? Você não fica com um buraco debaixo da terra, tá? E geralmente você tem rochas. Mas voltando à pergunta do Luiz, né? Do Luiz Felipe, o petróleo é renovável, né? Mas ele não é renovável dentro de uma escala de tempo útil para o ser humano. Então, quando a gente esgotar todas as reservas, né, de petróleo do mundo, basicamente, a gente não vai poder esperar 200 bilhões de anos, né, 150 milhões de anos para novas reservas serem fabricadas, né? Então, na prática, apesar do petróleo ser uma energia renovável numa escala de tempo absurdamente alta, na prática, para o ser humano, a gente coloca o petróleo dentro da categoria de não renováveis. Não renováveis. Tudo bem? Espero que tenha respondido aí. Então, pessoal, olha só. Espera aí. Estou dando uma travada. Beleza. Então, aqui está, né, mais ou menos a imagem, né, do que a gente estava discutindo aqui. Assim, essa não sei se estou conseguindo ver, essa imagem aqui, ela é uma imagem que ilustra, tá, o que a gente chama de destilação fracionada. Porque o petróleo em si, ele é um elemento meio inútil, preto, mal cheiroso, viscoso, né? Uma coisa, né? Só que o que acontece? Durante milhares de anos, o ser humano já sabia de petróleo. No Oriente Médio, por exemplo, existem locais que o petróleo literalmente aflora, ele brota do chão, né? Então, assim, existem relatos até históricos de 2, 3 mil anos atrás, né, de que você tem o petróleo ali, né, sendo utilizado pelos povos do Oriente Médio, né, os povos bíblicos, tá? Agora, qual foi o primeiro uso do petróleo? Né? O primeiro uso do petróleo foi como arma de guerra. Ou seja, você embebia, né, aquele líquido que aflorava ali nas reservas de petróleo, principalmente o querosene, né? O querosene combustível mesmo, aflorava ali, os caras, né, embebiam mantas ali com aquele líquido, né, e tacavam, né, com fogo, tacavam em catapultas e coisa e tal, né? Agora, não tinha muito mais utilidade além daquilo ali, né? O petróleo ele só vai, né, se tornar realmente útil quando ali no século XIX, na Inglaterra, você consegue fazer esse petróleo passar por um processo que é conhecido como processo de destilação fracionada. Ou seja, você vai aquecendo o petróleo lentamente e lentamente você vai extraindo os subprodutos, né, do petróleo.
né? Então, aí você tira ali, como vocês podem ver aqui, o butano, lespa, né? Que é o gás de cozinha, você vai tirando a gasolina, você vai tirando o querosene, você vai... Ou seja, à medida que você vai, né, estabelecendo determinadas temperaturas, você vai extraindo os subprodutos do petróleo, né? Parafina, o asfalto, que geralmente é o resto que sobra, né? Mas as partes mais nobres, ou seja, os elementos mais nobres que você retira ali do petróleo, é a gasolina, o querosene, o próprio gás de cozinha, né? Então, a partir do momento que você consegue converter o petróleo em vários produtos, você começa a ter o petróleo como algo realmente interessante, né? E ali no século XIX, imediatamente ele já vai mostrar um potencial que é substituir, né, o óleo de baleia, né? Então, por exemplo, principalmente na época antes da eletricidade, a iluminação pública das cidades era feita com óleo de baleia, né? Então, por exemplo, todo dia, no final do dia, no final do dia, vinham os carinhas acendendo os postes, né? Que tinham reservatórios de óleo de baleia, né? Eles iam acendendo os postes, aí no final do dia eles vinham lá apagando os postes, né? E essa era a iluminação pública ali do século XIX, tá? Depois esse óleo de baleia, imaginem quantas baleias, né, foram mortas para isso. Na verdade, a caça das baleias no século XIX era uma atividade muito, muito grande, né, muito próspera, né? Inclusive, eu recomendo, quem quiser saber mais sobre a história, né, dos baleeiros e coisa e tal, né, ler aquele livro Moby Dick, né, muito bacana. O livro é bem bacana mesmo, tá? Eu tenho aqui uma versão mais compacta desse livro, que eu acho que o original tem umas 600 páginas. Mas, assim, é bem bacana o livro, né? E ele conta muito dessa vida dos baleeiros e coisa. Tá, claro, tem ali o mito da Moby Dick, né? Do Abe, a sua busca pela baleia que tinha arrancado a perna dele, mas, assim, ele conta como paralelo, como pano de fundo, ele fala muito sobre essa indústria, né, que quase levou as baleias à extinção no século XIX, né? E principalmente o principal produto que eles tiravam ali das baleias era o óleo, que era produzido para vários outros fatores. E aí o petróleo veio e acabou substituindo imediatamente o óleo de baleia, né? Até por ser abundante, por ser relativamente fácil, né? E mais barato, né? Então, assim, lá no início do século XIX, quando você faz essa destilação fracionária, o petróleo mostra o seu valor, e aí ele gradativamente vai substituindo o carvão como principal combustível fóssil do mundo, né? Outra invenção que foi muito importante para o petróleo foi o próprio motor de combustão interna. A invenção do automóvel acabou catapultando o petróleo a se tornar um dos principais produtos do planeta, tá? Então, já são 9h30, né? Já vai encerrar aqui, mas só para dar andamento aqui nesses slides que a gente já meio que falou, vejam só vocês aqui a tal bacia sedimentar que eu falei para vocês, tá? Ou seja, geralmente você precisa o que são bacias sedimentares? A gente falou lá no primeiro ano, mas creio eu que, né, que está meio distante, né? Uma vida antes da pandemia, né? Mas a gente tem grandes estruturas geológicas. E aqui, por exemplo, você tem os crátons, que são essas estruturas cristalinas mais duras, né, lespa, e na decomposição desses crátons você tem o depósito de sedimentos, ou as grandes bacias sedimentares. E são nessas grandes bacias sedimentares que você acaba encontrando, né, os reservatórios de petróleo, né? Então, aqui vocês têm a imagem da matéria orgânica, né, animais marinhos e coisa e tal, algas e coisa e tal, mas também pode ser o TED, como vocês podem ver aqui, né? E aí depois você tem a formação dos depósitos e com o passar dos milhões de anos, esses depósitos acabam se tornando, né, o material que vai ser extraído. E aí, como eu falei para vocês, na maior parte das vezes, o petróleo é extraído na terra firme, não nos oceanos, né? Então, a imagem desses grandes cavalos mecânicos, que é o nome mesmo que é dado a essas bombas, né, extraindo petróleo constantemente, ela é o símbolo maior, né, da exploração desse recurso, tá? Aqui no Brasil,
boa parte do petróleo está onde? Está na bacia de Campos, que é uma bacia sedimentar que se formou ainda no período da separação, né, dos oceanos, dos continentes. Então, quando a África era logo ali, nós tínhamos uma grande cordilheira, né, de montanhas, que com o tempo, com a separação dos continentes, essa cordilheira foi sofrendo uma subducção, ou seja, foi sendo afundada, e aí você cria-se ali também uma grande bacia sedimentar, e essa bacia de sedimentar vai ser a área, né, que há milhões de anos atrás era uma grande floresta tropical, e aí depois foi formando, né, essa matéria suficiente para a formação do petróleo que nós temos hoje. Tá? Monstrinhos. Então, aqui, mais uma vez, mostrando aonde fica, mais ou menos, né, as nossas reservas de petróleo, né, e aí é interessante lembrar que boa parte do petróleo que a gente explora aqui no fundo do nosso oceano não é necessariamente no fundo do oceano, né? Porque o oceano ele tem lá a região abissal dele, 6, 7 quilômetros de profundidade, né? E você também tem ainda próximo à costa brasileira essa região de plataforma continental, tá? E boa parte do petróleo que a gente extrai aqui nessa região aqui de plataforma continental. Tá? Mas hoje já é suficiente, ou seja, já existe algumas explorações em regiões de 1.000, 1.200, 3.000 metros de profundidade, 2.000 metros de profundidade, mas a maior parte ainda é extraído ali a 200, 300, 400 metros de profundidade, que é boa parte aqui da nossa plataforma continental, tá? Que envolve boa parte do litoral brasileiro. Tá? Então, ao invés daquele cavalo mecânico que a gente vê na exploração terrestre, que aqui no Brasil é muito pouco, tá? O que a gente tem de simbólico aqui no Brasil são as grandes, imensas plataformas, né, continentais, as grandes plataformas de petróleo, tá? Que acabam extraindo o petróleo aqui da galera, aqui, ou seja, do fundo do oceano. Creio eu que talvez vocês conheçam algumas pessoas que trabalham embarcado, coisa e tal. Eu, pelo menos, conheço vários. A minha irmã mesmo já embarcou várias vezes, ela trabalha na Petrobras há alguns anos, né? Então, tipo assim, então muita gente aqui, toda a economia do norte, noroeste fluminense meio que é movida principalmente pelo quê? Pela função onshore, né, e offshore, ou seja, todo aquele suporte offshore que você tem, né, para poder manter a produção no oceano, né, você acaba criando ali aquelas empresas, algo que também já tem diminuído bastante, principalmente com algumas decisões, né? A gente até já chegou a discutir sobre isso, né? Como decisões internacionais têm feito com que essa produção onshore, todo esse suporte onshore está sendo distribuído para outras regiões, principalmente para Santos e coisa e tal, o que tem levado Macaé a uma certa decadência. Tá? Bem, pessoal, olha só, 9h34, eu sei que a aula, assim, com eu falando pra caramba, é mais pesada, tá? Então, eu não vou exigir muito de vocês, não vou com vocês até, normalmente, o que eu tenho lido aí, a 9h45, coisa e tal. A gente vai ficar aqui, hoje, nessa parte aqui, tá? Então, de petróleo, que a gente já meio que discutiu um pouquinho, tá? E na semana que vem a gente fala um pouquinho mais sobre a hidrelétrica, ou seja, as energias renováveis, tá? Para a gente tentar fechar esse assunto. Espera aí um minutinho. Deixa eu só fazer aqui, não saiam, tá? Que eu vou fazer a chamada aqui. Espera aí. Eita. Estão ligando para mim. Espera aí. Show. Acho que foi. Agora, fazer a chamadinha aqui. E nós temos agora 76 pessoas presentes. Aí, deixa eu confirmar aqui a chamada. Um dia desses eu fiz uma chamada e deu alguma bugada aqui que não vieram todos os nomes. Mas hoje veio, direitinho, certinho. Então é isso, pessoal. A gente fica aqui por hoje, né? Eu espero que vocês façam uma leitura. Espera aí rapidinho, Mariana está falando aqui. A Lívia de ADM pediu para avisar
que está sem luz em casa, que não estará presente na aula. Tudo bem, né? Coisas do ensino remoto, né? Então, fala para ela depois assistir a aula que eu vou disponibilizar lá na nossa pasta, tá? Pessoal, eu quero só agradecer a participação de vocês hoje. Semana que vem a gente finaliza essa parte de fonte de energia. Provavelmente eu não vou gravar videoaula também essa semana não, tá? Mas qualquer coisa, podem mandar perguntas, leiam, tá? As atividades, leiam o livro, para terem dúvidas, para a gente poder, semana que vem, responder as dúvidas de vocês. Obrigado pela participação, tá, gente? Até semana que vem. Valeu, tchau, tchau.